Já parou pra pensar por que a gente age de um jeito e não de outro? Tipo, por que algumas pessoas parecem que têm mais sucesso em certas áreas da vida? A gente vai se aprofundar hoje numa teoria fascinante que tenta explicar isso. As 12 camadas da personalidade humana do Olavo de Carvalho é como um mapa, sabe? Que revela as motivações, os desafios e até as dores de cada fase da vida. É isso aí. Essa teoria dá pra gente um guia pra entender não só quem a gente é, mas também o que nos move. Imagina ter um raio-x da personalidade, tanto a sua quanto das pessoas à sua volta. Nossa, ia ser incrível. Mas antes de começar a desvendar essas camadas, me explica uma coisa. Qual a diferença entre pessoa e personalidade? Nesse contexto, né? Boa pergunta. A gente usa essas palavras no dia a dia, mas a teoria dá um significado mais profundo para elas. Pessoas, segundo pensadores, como Julián Marias e Ortega y Gasset, é muito mais que um ser racional. Não entendi. É um ser enraizado às suas circunstâncias, com um projeto de vida único e um mundo interior que a gente só consegue perceber através da comunicação. Então a pessoa é tipo a gente por completo, né? Um conjunto de experiências, de desejos e, claro, daquela personalidade que nos torna únicos. Mas e como essa personalidade se forma? A personalidade é como uma obra de arte que vai sendo moldada ao longo da vida. É a interação do nosso mundo interno com o mundo externo, criando as motivações, as crenças, os jeitos de reagir que nos definem. E é aí que entram as 12 camadas, mostrando como essas motivações e reações mudam de acordo com a fase da vida que a gente tá. Entendi. É como se cada camada representasse uma fase da vida, com seus próprios desafios e motivações, né? E como a gente sabe em qual camada uma pessoa tá? Tem algum tipo de teste? E é de um jeito bem interessante de identificar isso, que é se perguntar onde dói. Cada camada tem um tipo específico de sofrimento, que revela a principal motivação da pessoa naquele momento. Mas calma, a ideia não é rotular as pessoas, mas sim entender a complexidade das motivações delas. Faz sentido. É como se a gente pudesse entender melhor as pessoas, se soubesse o que as incomoda, o que as faz sofrer. Mas e aí, vamos começar a explorar essas camadas? Estou super curioso. Vamos nessa. A camada 1. A camada do caráter é o nosso ponto de partida. É a nossa natureza inata, as nossas tendências e inclinações mais básicas, tipo uma mesa de sinuca, que já vem com o jeito certo de ser jogada. Então essa camada define a nossa matéria-prima. É isso, tipo se a gente é mais introvertido ou extrovertido, mais impulsivo ou paciente. Exatamente. E é importante lembrar que essa camada, assim como a próxima, a gente não controla conscientemente. É como a cor dos nossos olhos. A gente nasce com ela e pronto. O que a gente pode fazer é aprender a ligar com essas características. Nossa, então já começamos? Com uma camada que impacta a gente desde o berço. E qual é a próxima parada nessa jornada da personalidade? A camada 2, Dulces. A camada da hereditariedade é aqui que entra o inconsciente familiar do psiquiatra Lippodsonde. É como se a gente herdasse, além dos traços físicos, os desejos, as tensões e os padrões de comportamento dos nossos ancestrais. Tipo, se na sua família tem um histórico de sucesso nos negócios, você pode ter uma tendência natural para essa área, sabe? Caramba, é como se a gente carregasse um pouquinho da história da nossa família dentro da gente, né? Tipo aquela mania de roer que vem da sua avó. Mas e como a gente se liberta dessas amarras? Se elas estão tão enraizadas? É importante lembrar que mesmo herdando essas tendências, a gente tem a liberdade de escolher como lidar com elas. É como ter um conjunto de cartas na mão. A gente não escolhe as cartas, mas decide como jogar. Gostei da analogia. Então a camada 2 não é um destino, é um ponto de partida. A gente pode usar essas características herdadas a nosso favor, certo? Isso é. E a partir dessa base da matéria-prima do caráter, da herança familiar, que a gente começa a construir o resto da nossa personalidade. E aí chegamos na camada 3, a camada da cognição, a fase do aprendizado. Finalmente chegamos na fase de aprender. Me conta mais sobre essa camada. Imagina a curiosidade de uma criança pequena que quer saber o porquê de tudo, que se encanta com cada descoberta. Essa é a essência da camada 3. É o aprendizado puro, a descoberta do mundo, sem as amarras do sucesso ou do fracasso. Que fase mágica. É como se o mundo fosse um parque de diversões gigante, cheio de coisas novas para explorar. Mas me diz uma coisa, o que acontece quando a gente cresce e perde essa curiosidade? Infelizmente, muitos adultos perdem o contato com essa forma de aprender, se tornando mais pragmáticos e menos curiosos. É como se a gente trocasse a alegria da descoberta pela obrigação de saber. Mas é importante lembrar que a gente pode e deve cultivar essa sede de conhecimento ao longo da vida, sabe? Se permitir se encantar com coisas novas, aprender coisas novas independente da idade. Verdade. Aprender coisas novas. Mantém a gente jovem. E qual tipo de sofrimento a gente pode encontrar nessa camada 3? É a frustração de não tirar nota boa na prova. Na camada 3, o sofrimento está ligado ao sucesso ou fracasso. No aprendizado, mas de um jeito mais puro.
É a frustração da criança, que não consegue entender algo novo ou que não consegue realizar uma tarefa. Mas a beleza dessa fase é que a dor é passageira superada pelo próprio processo de desenvolvimento. É como aprender a andar de bicicleta, você cai, se machuca, mas a vontade de aprender e a alegria de conseguir superar os desafios é maior do que a dor. Perfeito. E essa superação nos leva à próxima etapa. A camada 4, a camada do afeto interior. É aqui que as emoções entram em cena com tudo, né? Tipo a primeira paixão da escola. É por aí. Mas a camada 4 vai além da paixão adolescente. É sobre a necessidade de amor, segurança e validação, principalmente dos pais ou cuidadores. É como se a gente tivesse um espacinho no coração que precisa ser preenchido com afeto genuíno, constante e abnegado. E a falta desse afeto pode gerar muitos problemas na vida adulta. Caramba. Então essa camada é tipo a base da nossa autoestima, da nossa segurança emocional. Mas como saber se alguém tá preso nessa fase? Quais os sinais? É comum ver pessoas presas na camada 4 buscando validação externa o tempo todo, se colocando como vítimas e tendo dificuldade em lidar com frustrações. É como se elas estivessem eternamente buscando amor e aprovação que não receberam na infância. Tipo aquela pessoa que precisa postar tudo nas redes sociais para se sentir amada e aceita. Entendi. E como a gente pode ajudar alguém que está preso nessa camada? Tem como desbloquear essa fase? Segundo o Olavo de Carvalho, a psicoterapia pode ser fundamental para ajudar essas pessoas a lidar com as feridas emocionais do passado e a desenvolver um senso de segurança e autovalidação. É como se fosse um processo de cura para essas feridas emocionais, sabe? Para que a pessoa possa se amar e se validar sem depender da aprovação dos outros. Faz muito sentido. É como se a gente aprendesse a preencher aquele espacinho no coração, com amor próprio, né? E como a gente sabe, como alguém superou essa fase e está pronto para a próxima camada. A transição para a camada 5 acontece quando a pessoa deixa de buscar validação externa o tempo todo e começa a focar em si mesma, nos seus próprios desejos. E vontades é a fase da autoafirmação, da rebeldia e da busca por poder pessoal. É como se a pessoa dissesse: chega de buscar aprovação, agora eu vou fazer o que eu quero. Eita, parece que a adolescência chegou com tudo. Me conta mais sobre essa fase da autodescoberta. Na camada 5, o ego entra em cena como protagonista. É a fase de testar limites, desafiar autoridades e construir uma identidade própria. É como se a pessoa estivesse dizendo: eu sou capaz, eu consigo, eu vou mostrar para o mundo quem eu sou. Adoro essa energia. É a fase de experimentar, de errar e de aprender com os próprios erros, né? Tipo, pintar o cabelo de roxo ou fazer um piercing no nariz só para afrontar os pais. Exatamente, é uma fase de experimentação, de testar os limites e descobrir quem você realmente é. E o sofrimento nessa fase está ligado à autodecepção, ao sentimento de fracasso e à sensação de não ser bom o suficiente. É como se a pessoa estivesse constantemente se avaliando e se cobrando, buscando provar seu valor para si mesma e para o mundo. É tipo aquela crise existencial adolescente, né? Quem sou eu? Qual é o meu lugar no mundo? Mas essa fase é importante para a gente se descobrir, né? Com certeza, é um rito de passagem fundamental para o amadurecimento e para o desenvolvimento da autonomia. E essa passagem se consolida quando a pessoa deixa de lado a necessidade de provar seu valor só para si mesma e começa a buscar resultados concretos. No mundo real, é aí que entramos na camada 6, a camada da aptidão e vocação. Parece que as coisas estão ficando mais sérias agora. Me fala mais sobre essa fase da busca por resultados. É tipo quando a gente termina a escola e precisa decidir o que fazer da vida. É por aí. Na camada 6, o foco muda do eu para o resultado. A pessoa busca desenvolver habilidades, alcançar objetivos concretos e construir algo que vá além da sua própria satisfação pessoal. É a fase de encontrar um propósito, uma vocação e de se dedicar a algo que realmente faça diferença. É como se a pessoa estivesse finalmente encontrando seu lugar no mundo, usando seus talentos para construir algo maior do que ela mesma. Então é tipo quando a gente escolhe uma profissão, começa a trabalhar e quer ter sucesso na carreira, né? Mas e se a pessoa não encontrar essa vocação? E se ela se sentir perdida e sem rumo? Essa é uma das dores da camada 6. O sofrimento nessa fase está ligado à frustração de não conseguir alcançar os objetivos, de não ter sucesso nos seus empreendimentos, de não ver seus esforços se concretizarem. É como se a pessoa estivesse se cobrando por resultados tangíveis, por algo que possa mostrar ao mundo que ela é capaz de realizar seus sonhos. Entendi. Mas e aí, o que acontece depois que a gente encontra essa vocação e como é ter sucesso? Qual é a próxima camada? Aí entramos na camada 7. A camada do papel social é aqui que a gente começa a entender nosso lugar e nossas responsabilidades dentro da sociedade. É a fase de entender as expectativas dos outros, de cumprir nossos deveres e de contribuir para o bem comum. É como se a gente estivesse se encaixando no quebra-cabeça da sociedade, encontrando nosso lugar e nossa função dentro do grande esquema das coisas. Parece que estamos entrando no mundo adulto de vez. É tipo quando a gente casa, tem filho, eu compro uma casa, isso comecei a preocupar com o futuro, né? Mas e aí?
Quais são os desafios dessa fase? O sofrimento na camada 7 está ligado à sensação de não estar correspondendo às expectativas, de não estar cumprindo seu papel adequadamente, de estar decepcionando os outros. E assim mesmo, é como se a pessoa estivesse constantemente se questionando se está fazendo o suficiente, se está sendo útil, se está deixando sua marca positiva no mundo. É tipo aquela pressão. Isso dessa Bica, forma, pronto, né? dá pra profissional exemplar, o cidadão modelo, né? Mas aí, como a gente sabe quando alguém tá pronta para transcender essa fase? E seguir para a próxima camada. A transição para a camada 8, a camada da síntese individual, acontece quando a pessoa começa a questionar o sentido da sua própria vida, para além dos papéis sociais que desempenha. É a fase de olhar para trás, avaliar suas escolhas e se perguntar: quem sou eu diante da morte? Que pergunta profunda. Parece que entramos num território existencial, reflexivo. O que acontece nessa camada? Na camada 8, a pessoa se confronta com a finitude da vida e busca encontrar um significado para sua existência, independente dos papéis sociais que desempenha. É a fase de integrar todas as experiências vividas, de fazer as pazes com o passado, de encontrar uma coerência entre seus valores e suas ações, e de se preparar para o inevitável fim. É como se a pessoa estivesse finalmente encontrando consigo mesma, fazendo um balanço da sua jornada e se preparando para o próximo capítulo. Nossa, que fase profunda e desafiadora. Olha. É como se a pessoa estivesse finalmente acordando para a vida real, né? Se questionando se está vivendo de acordo com seus valores, se está realmente feliz. Exatamente. É uma fase de muita reflexão, de questionamento, de busca por significado. E o sofrimento nessa fase está ligado à sensação de ter desperdiçado tempo, de não ter vivido de acordo com seus valores, de ter feito escolhas erradas, de não ter deixado um legado positivo para o mundo. É tipo aquela crise de meia-idade, né? O que eu fiz da minha vida, o que eu quero fazer com o tempo que me resta. É uma fase difícil, mas importante para a gente reavaliar nossas prioridades e buscar um sentido maior para a vida. Com certeza. É uma fase de transformação, de renascimento, de encontrar um novo propósito, e é a partir dessa busca por significado que a gente pode chegar nas camadas mais elevadas da personalidade, onde a gente transcende os limites do ego e se conecta com algo maior do que nós mesmos. Nossa, que jornada incrível. Já exploramos tantas camadas, tantos desafios, tantas reflexões, mas ainda tem muita coisa para a gente desvendar. Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso e continuar explorando essa teoria fascinante. É incrível como essa teoria faz a gente pensar sobre quem a gente é e o que a gente quer da vida, né? Com certeza. E agora, a gente vai se aventurar pelas camadas mais elevadas, onde a busca por significado se torna ainda mais profunda. Mas antes de mergulharmos de cabeça, me diz uma coisa. Você acha que todo mundo chega a alcançar essas camadas mais altas? Tipo, viver em constante conexão com o divino, como a gente viu na camada 12? Essa é uma boa pergunta. Eu confesso que fiquei pensando nisso. Será que todo mundo tem esse potencial de alcançar iluminação, por assim dizer? Olha, segundo o Olavo de Carvalho, nem todo mundo chega à camada 12. Na verdade, a maioria das pessoas se estabiliza na camada 8, aquela da síntese individual que a gente já explorou. Mas o ponto principal é que, independente da camada em que a gente esteja, o importante é ter consciência da nossa jornada evolutiva e buscar o autoconhecimento. E, claro, se conectar com algo maior que a gente, seja lá o que isso signifique para cada um. Entendi. Então não é uma competição para ver quem chega mais alto nessa escala, né? O importante é a gente buscar o nosso próprio crescimento, a nossa própria evolução. Exatamente. Cada um tem seu próprio ritmo, seu próprio caminho. E não dá para pular etapas nessa jornada, sabe? É como aprender a tocar um instrumento musical, você não vai sair tocando um concerto de Mozart, sem antes dominar as notas básicas. Faz sentido. Mas então me explica uma coisa. Como a gente sabe que está no caminho certo? Quais os sinais de que estamos evoluindo? A melhor forma de saber se estamos evoluindo é observar nossos comportamentos, motivações e sentimentos. Se estamos agindo de forma mais consciente, compassiva e ética, buscando bem comum e nos conectando com algo maior, seja o que for, é um bom sinal. Gostei. É tipo se a gente está se tornando uma pessoa melhor, mais consciente, mais gentil. É porque estamos no caminho certo, né? Exatamente. Mas é claro que essa jornada tem seus desafios, né? E um dos maiores, na minha opinião, é o nosso próprio ego. O ego. Aquele que vive querendo atenção. Quer ser o centro do universo, mas como ele atrapalha a nossa evolução. O ego nos coloca em conflito com os outros, nos impede de ter relacionamentos mais harmoniosos e nos faz acreditar que somos separados de tudo e de todos. É como se a gente vivesse numa bolha, sabe? E para evoluir, a gente precisa romper essa bolha, se conectar com o mundo e com as outras pessoas, de uma forma mais profunda e genuína. É verdade. O ego nos faz pensar só na gente, né? E como a gente faz para domar esse ego, tem um truque. Não existe uma fórmula mágica, mas existem práticas que podem nos ajudar a transcender o ego, como a meditação, o yoga, o mindfulness,
a terapia e o estudo de filosofias e religiões. E quais dessas práticas você acha mais legal? Qual você usa para lidar com o seu próprio ego? Olha, eu gosto muito de meditação. Me ajuda a quietar a mente, a observar meus pensamentos e emoções sem julgamento, sabe? Mas cada pessoa encontra o que funciona melhor para si. O importante é encontrar uma prática que te ajude a se conectar com algo maior que você mesmo e a cultivar a compaixão e o altruísmo. Que legal. Acho que eu vou tentar meditar também. Mas voltando às camadas da personalidade, a gente ainda não explorou a camada 9, né? A camada da personalidade intelectual. Me fala mais sobre ela. Para lá! Essa camada representa um salto na nossa jornada. Um momento em que a busca por si mesmo se expande para uma busca pela verdade. E pelo conhecimento, é a fase em que a pessoa se torna um pesquisador, um artista, um intelectual, dedicando a vida à produção de conhecimento e a busca por um significado mais profundo para a existência. Nossa, que fala interessante. É tipo quando a gente se apaixona por aprender, né? E quer devorar livros, fazer cursos, viajar para conhecer novas culturas, tudo para saciar essa sede por conhecimento. Exatamente. É como se a pessoa finalmente despertasse para um novo mundo. Um mundo de ideias, conceitos, teorias e infinitas possibilidades. E a busca por conhecimento se torna uma paixão, uma necessidade vital. Uma forma de dar sentido à vida. Tipo, você se lembra daquela época da escola em que você se apaixonou por uma matéria e queria aprender tudo sobre ela. Lembro sim, era a história. Eu ficava horas lendo livros sobre a Grécia Antiga. Mas, e aí, como a gente sabe se alguém está nessa camada 9? Há sinais. As pessoas na camada 9 geralmente são apaixonadas por aprender, por descobrir coisas novas, por debater ideias, por questionar o status quo e por buscar soluções criativas para os problemas do mundo. Então é como se as pessoas estivessem sempre buscando expandir seus horizontes, desafiando seus próprios limites e contribuindo para a evolução da humanidade através do conhecimento. Exatamente. Elas querem entender o mundo, sabe? Desvendar os mistérios do universo da mente humana, da natureza. Usam conhecimento para fazer diferença, para construir um mundo melhor. Que inspirador. Mas essa busca por conhecimento não pode ser frustrante às vezes, afinal, o conhecimento é infinito e a gente nunca vai conseguir saber tudo, com certeza. Essa é uma das dores da camada 9. A pessoa pode se sentir frustrada por não conseguir encontrar as respostas que busca, por não conseguir compreender o mundo em sua totalidade, por não conseguir contribuir de forma significativa para a produção de conhecimento. É como se a pessoa estivesse sempre se cobrando para ser mais inteligente, mais criativa, mais inovadora, né? Para deixar um legado intelectual para as futuras gerações. Isso mesmo. E essa busca por conhecimento e sabedoria pode ser bastante solitária e desafiadora, exigindo disciplina, foco, curiosidade e uma profunda paixão pela verdade. E como a gente pode cultivar essa paixão pelo conhecimento e pela verdade? Tem algum segredo? Acho que o primeiro passo é reconhecer a importância do aprendizado contínuo, seja através da leitura, do estudo, da pesquisa, da observação, da experimentação ou da troca de ideias com outras pessoas. É fundamental estarmos sempre abertos a novas informações, a novos pontos de vista e a novos desafios. Concordo. Aprender é uma aventura que nunca termina. E aí, depois dessa busca intensa por conhecimento, o que acontece? Qual é a próxima camada? A próxima camada é a camada 10, a camada do eu transcendental. É aqui que a moral e a ética se tornam o centro da vida da pessoa. Uau, parece que estamos entrando em um território ainda mais elevado. O que acontece nessa camada? Na camada 10, a pessoa se torna um ser moralmente consciente, agindo de acordo com seus princípios éticos e buscando viver uma vida íntegra. É a fase de transcender os desejos egoístas, de se colocar a serviço do bem comum, de agir com compaixão e justiça. É como se a pessoa estivesse finalmente vivendo de acordo com sua consciência, buscando fazer o bem. Isso é uma força positiva no mundo, né? Exatamente. É como se a busca por conhecimento da camada 9 levasse a um despertar moral na camada 10. A pessoa percebe que o conhecimento sem ética pode ser perigoso e que a verdadeira sabedoria está em usar o conhecimento para fazer o bem. Que interessante. É como se a pessoa passasse a se questionar o que eu posso fazer com o que eu sei, para tornar o mundo um lugar melhor. Exatamente. E o sofrimento nessa fase está ligado à sensação de ter agido de forma errada, de ter falhado em seus princípios, de ter se deixado levar por desejos egoístas, de ter prejudicado outras pessoas. É como se a pessoa estivesse constantemente se policiando moralmente, buscando agir de acordo com seus valores mais profundos, se sentindo culpada quando falha em seus princípios. Isso mesmo. A consciência moral se torna muito forte nessa fase e a pessoa busca viver de forma ética e justa em todas as áreas da vida. Mas e aí? Como a gente sabe se alguém atingiu essa camada? Quais os sinais que a pessoa está vivendo? Esse nível de consciência moral. É difícil dizer com certeza se alguém atingiu a camada 10,
já que a moral e a ética são conceitos subjetivos, e cada pessoa tem seus próprios valores e princípios. Mas, em geral, as pessoas nessa camada demonstram um profundo senso de justiça, compaixão e responsabilidade social, e buscam viver de acordo com seus valores, mesmo quando existem sacrifícios pessoais. É como se a pessoa tivesse integrado a ética em sua essência, né? Não é algo que ela faz por obrigação, mas sim por convicção. Exatamente. É uma mudança interna profunda que se reflete em suas ações, em sua forma de se relacionar com o mundo. Que inspirador. Mas e aí, o que acontece depois dessa fase de intensa consciência moral? Qual a próxima camada? A próxima camada é a camada 11, a camada do personagem. É aqui que a pessoa transcende sua individualidade e se torna um agente histórico, deixando sua marca no mundo. Uau, parece que estamos falando de pessoas que mudam o rumo da história. O que acontece nessa camada? Na camada 11, a pessoa se torna um agente de transformação social, agindo de forma consciente para mudar o mundo e construir um futuro melhor. É a fase de transcender os limites do ego e se colocar a serviço de uma causa maior, de lutar por justiça, de defender seus valores, de inspirar outras pessoas, de deixar um legado para as futuras gerações. É como se a pessoa estivesse finalmente realizando seu potencial máximo, usando seus talentos e sua influência para fazer a diferença no mundo, né? Exatamente. E o sofrimento nessa fase está ligado à sensação de não ter feito o suficiente, de não ter conseguido realizar seus sonhos, de não ter deixado um legado significativo pro mundo. É como se a pessoa estivesse constantemente se desafiando, buscando superar seus limites e lutando para construir um futuro melhor para todos. Isso mesmo. E essa busca por um mundo mais justo e igualitário pode ser bastante desafiadora, exigindo coragem, persistência, liderança e uma profunda crença na capacidade humana de transformar a realidade. E qual é a última camada nessa jornada da personalidade? A camada 12, né? A camada do destino final. Exatamente. E essa a gente deixa para a próxima parte do nosso mergulho para criar aquele suspense, sabe? Adorei a ideia. Assim, a gente tem tempo para processar tudo que já aprendemos e se preparar para essa última etapa da jornada. Então a gente volta já já para desvendar essa última camada e finalizar nossa imersão nas 12 camadas da personalidade humana. Fica ligado. E aí, preparados para a última etapa da nossa jornada, pelas 12 camadas da personalidade humana. Chegamos ao topo da montanha, a camada 12, o destino final. Nossa, que suspense! Tô curioso por desvendar. Essa última camada, a gente explorou nas últimas partes cada etapa da nossa evolução, desde a matéria-prima da personalidade, lá na camada 1, até a busca por um mundo mais justo, na camada 11. E agora, me explica essa camada 12, o que rola nela. Imagina alcançar um estado de completa conexão com o universo, de entender o seu lugar no cosmos, de transcender os limites do ego, do tempo e do espaço. É como se você se fundisse com a fonte de toda a vida. Caramba, parece coisa de filme de ficção científica. Mas falando sério, essa camada 12 é realmente sobre se conectar com o divino. É tipo virar um monge budista e viver meditando numa caverna. Não necessariamente. A camada 12 representa a busca por algo que transcende a nossa individualidade. Uma conexão com algo maior que nós mesmos para alguns. Isso pode ser Deus, o cosmos, a energia vital ou qualquer outro nome que faça sentido. O importante é ter fé, se conectar com algo que te dê esperança e propósito e viver de acordo com seus valores mais profundos. Entendi. Então não precisa necessariamente seguir uma religião específica, né? É mais sobre encontrar uma crença, uma fé que te guie e te dê sentido. Mas e como a gente sabe se alguém atingiu outra camada? Quais os sinais? É como se a pessoa irradiasse uma aura de paz, sabedoria e compaixão. Ela vive em harmonia com o universo, aceita tudo como e inspira outras pessoas com sua presença serena e amorosa. Geralmente essas pessoas dedicam a vida a servir ao próximo, espalhar o amor, promover a paz e ajudar a humanidade a evoluir. É tipo aqueles líderes espirituais que a gente vê por aí, né? Que transmitem calma, sabedoria e parecem ter encontrado uma paz interior que a maioria de nós ainda busca. Mas me diz uma coisa, todo mundo consegue chegar nesse nível de consciência? Alcançar a camada 12 é um processo individual e único. Nem todos chegam lá e não existe certo ou errado. O mais importante é a gente buscar evoluir constantemente, se autoconhecer e viver de acordo com nossos valores. Faz sentido. E pensando em tudo que a gente aprendeu sobre as 12 camadas, o que você acha que é a principal lição dessa teoria? Acho que a grande lição é que a vida é uma jornada de constante evolução e aprendizado. A gente passa por diferentes fases, com seus desafios e belezas. E cada fase nos prepara para a próxima. É verdade. E essa jornada não precisa ser perfeita, né? O importante é a gente aprender com os erros, se levantar depois das quedas e continuar buscando o nosso crescimento. Exatamente. E o autoconhecimento é fundamental nessa jornada. Ao entendermos as 12 camadas, a gente consegue identificar em qual fase estamos, quais são nossos desafios e o que precisamos fazer para evoluir. É como se a gente vivesse um mapa da nossa própria personalidade, né? Mostrando o caminho que a gente já percorreu e as direções que podemos seguir. Mas e aí o que a gente faz agora? Com todo esse conhecimento, como aplicar essa teoria na nossa vida real?
Acho que o principal é usar esse conhecimento para ter mais compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Entender que cada um está aqui, em uma fase diferente da jornada, e que todos nós estamos buscando a felicidade e o sentido da vida. Verdade. Em vez de julgar as pessoas, a gente pode tentar entender suas motivações, seus medos e suas dores. Exatamente. E essa compreensão pode nos ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos, tanto na vida pessoal quanto profissional. E como a gente pode usar as 12 camadas para nos autoconhecer melhor? Ao analisarmos as 12 camadas, podemos identificar nossos próprios padrões de comportamento, entender nossas motivações, reconhecer os desafios que precisamos superar e traçar um plano de ação para crescermos como seres humanos. Então, basicamente, a gente pode usar essa teoria como um guia para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Que legal. Acho que essa foi a nossa imersão mais profunda até agora. Com certeza. Exploramos a mente humana a fundo, desde as camadas mais básicas até as mais transcendentais. E, mais importante, aprendemos que a jornada de autoconhecimento e evolução nunca termina. E você, caro ouvinte, em qual camada você se encontra nesse momento? O que te move? O que te desafia? O que te faz buscar algo maior? Use essa teoria como um mapa, um guia para sua própria jornada de autodescoberta. É isso aí. Esperamos que essa imersão nas 12 camadas da personalidade humana te inspire a buscar o autoconhecimento, a compaixão e a conexão com algo maior que você mesmo. Até a próxima. Gostou da conversa? O canal A Dose Diária preparou esse podcast com muito carinho para você. Espero que tenha gostado. Se inscreva, dê o like e deixe seu comentário para sabermos se gostaria de ter mais conteúdo como este aqui no canal. Até o próximo vídeo.